Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa é esporte e lesões na coluna. E para conversar com a gente, temos as presenças dos convidados. Adriana Diniz, que é ex-atleta de ginástica, hoje empresária, e também do ortopedista Luiz Felipe Mokdeschi, especialista em coluna vertebral. Eu agradeço a sua presença, Adriana, aqui no Arena Esportiva. Obrigado por ter vindo. Obrigada pela oportunidade. Prazer estar aqui. Doutor Luiz Felipe, eu também agradeço a presença do senhor aqui no Arena Esportiva para a gente falar desse tema, né? Que a gente gosta de praticar esporte, vai para a rua, tal, às vezes não está na academia. Tem muita gente que se lesiona na coluna, né? Exatamente. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. E é um tema muito pertinente, né? A atividade física está presente no nosso dia e as lesões de coluna acabam que são muito relevantes. É verdade. Eu, felizmente, não tenho lesão de coluna, mas com o passar dos anos, tanto ficar pegando peso, porque a gente parece que é halterofilista, né? Pode pegar peso, aquelas sacolas de supermercado, aí pega aquelas caixas quando você está fazendo uma reforma na tua casa de azulejo, né? Daquelas coisas todas, você não tem um jeito, aí às vezes dá aquela travada. Quando não é na coluna, pode também ter uma hérnia, aí no futuro. Aí eu vou conversar aqui primeiro com o médico, Adriana, para depois a gente chegar até você. É importante, doutor, a gente saber o seguinte, você tem ali, isso fora do esporte, no nosso dia a dia também. É importante a gente saber como pegar um peso. É importante a gente fazer, vou agachar desse jeito, não é assim, você tem que flexionar. Isso é importante no nosso dia a dia? Exatamente. É muito importante, né, saber pegar bem o peso, com o tronco bem alinhado, saber muitas vezes, muito para o idoso, né, saber como levantar da cama. Isso também evita lesões e evita crises de dores na coluna. Eu tenho observado, inclusive, nos últimos anos, nas 2 últimas décadas, talvez, se o senhor me corrija se eu estiver errado, que esse pessoal que trabalha, por exemplo, na entrega de produtos, né? Refrigerador, ar-condicionado, geladeira, cimento, eles passaram a utilizar uma cinta e não usavam. Isso também é devido ao excesso de problemas na coluna que essa categoria teve? Sem dúvida. Os problemas de coluna são a principal causa de afastamento de trabalho hoje em dia. E uma das formas da gente mitigar ou evitar esses problemas é utilizando equipamentos de proteção individual, né? Uhum. E um deles são essas cintas de proteção lombar. E agora, então, isso tem mitigado bastante essas lesões nos Tem trabalhadores? mitigado, O que com faz certeza. prejuízo também, né, para as empresas, né? Para as empresas, para o comércio em si. Para o setor privado e para o setor público, que muitas vezes acaba subsidiando o afastamento desses profissionais. Com certeza. Adriana, agora vamos falar propriamente do nosso assunto aqui, que é esporte. Mas eu quis fazer esse parênteses porque é importante, porque a gente atinge vários segmentos do nosso público, né? Telespectador. É uma TV legislativa, mas a gente tem uma gama muito grande, né? De telespectadores e que também se interessam nisso porque está no nosso dia a dia. Agora, você é ex-atleta da ginástica. Fiz 20 anos. 20 anos. Aí eu pergunto para você chegou a ter alguma lesão? Teve alguma coisa? Eu tive várias. Mas de coluna? De coluna, na verdade, na coluna o que eu tive foi uma consequência, né? Não chegou a ser uma lesão, mas depois de muito tempo fazendo esporte de alto impacto, eu fiquei com hérnias na cervical, aqui na parte de cima, e na lombar eu tenho muita dor também. Quer dizer, hoje em dia eu não tenho mais. Que quando eu parei de fazer a ginástica olímpica, que a gente perde um pouco da força muscular. A elasticidade também. Exatamente. Né? E aí que eu comecei a sentir os efeitos na coluna de anos e anos de impacto na coluna. Então, o momento crítico dessas dores na coluna foi depois que eu tive meu filho. Por quê? Porque eu tive uma diastase e uma hérnia. Então, a sustentação do abdômen ficou comprometida, né? Entendi. Fiquei com um rasgo e com uma fragilidade muscular no abdômen que eu não tinha por uma vida. Entendi. Então, eu tive muita dificuldade de voltar a ter essa musculatura do abdômen fortalecida, e durante todo esse período eu sentia muita dor na coluna, muita dor na lombar, muita dor no pescoço.
Agravado, obviamente, por má postura no trabalho, né? Trabalho digitando. É aquele jeito que a gente vai descendo na cadeira quando está escrevendo no computador, né? Ou então vai fazendo assim, vai cansando Exatamente. a cabeça vai Verdade. pesando. Então, assim, quando eu procurei um especialista em coluna, a orientação foi justamente fortalecer essa região do core e fazer exercício para as costas, para a musculatura segurar a coluna. E aí, realmente, melhorou muito. E eu sinto até hoje, né? Como eu tenho ainda diastase, eu não corrigi. Se eu ficar sem fazer exercício, eu sinto novamente as dores na coluna e no pescoço. Doutor Luiz Felipe, quando jovem, todos nós já assim, não tem a dor. Aí a gente vai chegando em determinada idade, parece que tem o condor. É condor aqui, condor ali. Esse ditado você já deve ter ouvido bastante no consultório, né? Por exemplo, essas dores que a Adriana sentia, passou a sentir depois de ser atleta, contou a história quando teve o filho e tudo mais. Isso realmente, entre aspas, passa a ser normal na gente? Sim, é um fenômeno já esperado. Por que isso acontece? Os estabilizadores da nossa coluna são os músculos que estão ao redor dela. Então, a musculatura abdominal, os músculos do quadril, da pelve e os músculos que a gente chama de paravertebrais, que estão ao redor das vértebras na região lombar, dorsal e na cervical. Com o passar da idade, esses músculos, naturalmente, eles vão hipotrofiando. E aí, essa estabilização que eles provêm na coluna acaba sendo prejudicada pela queda do tônus muscular. E, com isso, as dores começam a aparecer. E o que pode ser feito para minimizar isso? É academia? É o fortalecimento, né? Mas a academia tem que ter um profissional ali do lado. Exatamente. É de suma importância você fazer um fortalecimento bem orientado, quanto à execução do movimento, quanto quais exercícios são indicados para você e, principalmente, a carga, né? A carga adequada. Então, é importantíssimo fazer o fortalecimento e que bom que o principal remédio para isso é o fortalecimento, né? E com a orientação de um profissional adequado. É porque a gente vê, assim, em academia a gente acompanha, eu estou um pouquinho afastado, porque eu estou um pouco forte, né? Em função, estou um pouco musculoso, de cima para baixo aqui, que a gente vê muitas pessoas quererem ficar com aquele porte atlético. O cara que faz halterofilismo, né? Quer ser Miss Mundo lá, naquela parada toda. Isso não faz bem à saúde, né? Você pegar peso, conforme o senhor disse assim, a minha capacidade, um exemplo, só posso pegar 40 quilos. Aí o cara vai pegando lá, vai tomando aquelas creatinina, aquelas coisas todas e vai ganhando músculo. Isso também não ofende, não pega, não prejudica a coluna? Rui, o que maltrata a coluna, vamos dizer assim, é a execução incorreta associada a uma carga indevida, né? Então, uma vez que o paciente sabe executar bem aquele determinado exercício e ele utiliza uma carga em que ele tolera bem e que principalmente nas últimas execuções ele mantém a execução correta, porque muitas vezes nas últimas execuções o atleta já está fadigado e é aí que ele começa a fazer o gestual esportivo de maneira indevida. Isso é um fator de risco para lesão. Então, o que o atleta, não só o amador, o profissional principalmente, mas o amador também, tem que se preocupar é com a execução correta do gestual esportivo, seja na musculação, seja no crossfit, ou seja em qualquer outro esporte. E muitas vezes essa execução incorreta ela acontece no momento de fadiga. Então, o que a gente tem que preocupar é com o gestual esportivo correto e com o peso devido. Com certeza, você quando era atleta, Adriana, você tinha todas essas orientações. Né? Sim. E depois que você parou, você não seguiu as orientações, até porque a gente muda, né, nossos hábitos e tudo mais, né? Não, assim, eu fiquei um bom tempo sedentária, na verdade, quando eu parei. Investi muito na carreira, né, profissional, e às vezes me alimentava mal, dormia mal. Foi um período assim que eu fiquei bem afastada desses meus hábitos, desses meus bons hábitos. Mas de uns 5 anos para cá, eu voltei a ter esse espírito. Reativou. Eu voltei a ter esse espírito. Suplementação, dieta balanceada, exercício físico constante. Todas as minhas atividades, até de lazer, são sempre pensando em me movimentar, andar de bicicleta, fazer uma trilha, nadar, pegar onda.
Meu marido agora quer me ensinar, tá me ensinando a surfar. Isso é bom. Já tô aprendendo. Então, assim, eu acho que a gente nunca é tarde, né? Pra gente tentar um novo esporte, tentar. A ginástica olímpica realmente não é mais pra mim, né? Eu ia te perguntar, você não tem vontade assim de eu brinco. É. Eu brinco, meu filho, minha enteada, eles gostam de ver eu fazendo os movimentos no parque, quando porque a gente vai legal, no né? parque. Claro. Mas assim, eu tenho reflexos de um treino muito puxado que eu fazia quando eu fazia ginástica olímpica. Então, por exemplo, eu tenho uma perna maior que a outra, 11 milímetros, que não é pouco, então eu sinto uma dor no quadril se eu pular. Então eu evito o esporte, justamente os movimentos de impacto, que são os movimentos da ginástica olímpica. Então, esse tipo de movimento, para preservar o meu corpo, eu evito fazer. Porque até na musculação, se eu exagerar na carga do quadril, eu sinto o quadril. A coluna, a mesma coisa. Então, assim, eu procuro fazer mais isometria, que a gente chama, que são exercícios que na ginástica olímpica é a parada de mão, são os movimentos mais belos, né, da ginástica olímpica, que exigem menos impacto. Esses eu ainda brinco lá com as crianças, a gente vai no parque, eu faço uns exercícios que são parecidos com a acroyoga, que eu levanto as crianças com o pé, faço umas brincadeiras assim, mas evito fazer um rondada flick, né, que vou... Sei lá, se eu vou cair, se eu vou me machucar, eu preservo meu corpo, eu preciso do meu corpo, né? É verdade. Tá certa, Adriana, doutor Luiz? Tá correta. É isso aí, a gente tem que saber nossas limitações, né? E procurar sempre estar amparada por um profissional. Quando a gente optar por voltar ao esporte, acontece muitas vezes, pessoas que praticaram esporte, depois ficaram décadas sem praticar, querem voltar, então tem que ter orientação de novo, apesar da experiência. Eu prefiro testar novos, né? Tipo, agora eu tô tentando surfar. Não vai... Mas dizem que o surf também pode causar dor na coluna, né? Já pensou levar um caixote? Tu pode levar ali um jeito no pescoço, exatamente, né? Na própria coluna. Tudo a gente tem que, assim, pensar e medir, né? As nossas consequências. Mas, por exemplo, a água é muito boa para fazer recuperação, né? De atleta. É excelente, né? Exercícios na água. Natação, hidroginástica, são exercícios que visam o fortalecimento, a gente consegue diminuir o impacto e nesses exercícios em ambiente fechado, o risco de traumas é muito pequeno, diferente do surf, que já é um ambiente aberto, um ambiente externo, que podem acontecer os traumas. Eu pergunto também para o senhor, em relação, quais são os esportes, porque, por exemplo, futebol, basquete, são esportes de contato, né? Tem muita lesão. O vôlei também tem lesão dependendo de como o atleta, talvez às vezes correr para pegar uma bola, para dar uma manchete, para dar um corte, às vezes pisar mal, torce o tornozelo, torce o joelho. Já a natação é o esporte mais completo, né? Porque mexe com todo o corpo. Eu pergunto para o senhor, doutor Luiz Felipe, que é a sua área de ortopedia, especialista em coluna. Desses esportes, surf, basquete, futebol, vôlei, enfim, dos esportes, quais são aqueles que tem atletas, tem pessoas que mais têm lesão de coluna? Excelente pergunta. Então, a gente pode dividir esses esportes de maior risco de acordo com diferentes tipos de lesões. Por exemplo, os esportes de contato, como basquete, futebol, o futebol americano, eles têm um maior risco de lesões de trauma, como é o famoso caso do Neymar na Copa do Mundo de 2014. Ele sofreu uma joelhada na região das costas, acabou fraturando uma vértebra e foi afastado, né, do restante da competição. Então, esses esportes, eles estão mais suscetíveis a lesões por traumas. A gente tem outros esportes, como é o caso da ginástica artística, ginástica olímpica, do levantamento de peso, que o gestual esportivo ele requer sucessivas repetições de movimentos de rotação e de movimentos de extensão, que é levar a coluna para trás. Isso acaba colocando em risco os ligamentos da coluna e os discos, e também podem gerar essas lesões. E a gente tem outros esportes que são suscetíveis a acidentes, né, de maior monta, como é o caso do skate, como é o caso do surf, às vezes num capote, né? Como é o caso de Fórmula 1 ou outros esportes automobilísticos.
eles são suscetíveis a acidentes, que também podem gerar lesões na coluna. Bom, já, na segunda parte do Arena Esportiva, a gente vai continuar tratando desse tema, lesões na coluna no esporte, e também no nosso dia a dia, com a Adriana Diniz, que é ex-atleta de ginástica, e com o doutor Luiz Felipe, que é especialista na área. Já, a gente volta aqui no Arena Esportiva. Muito bem, meus amigos do Arena Esportiva, estamos voltando com o tema sobre o esporte e as lesões na coluna cervical, né? Nós temos a presença da Adriana Diniz, que é ex-atleta na área da ginástica, né? E o Dr. Luiz Felipe Mokdessi, que é especialista na área. CrossFit, tem problema de lesão na coluna, Dr. Luiz Felipe? Como todos os esportes, o CrossFit também tem um alto risco para esse tipo de lesão. O que eu atribuo principalmente, né, ao risco de lesões no CrossFit é que, em muitos casos, existem poucos orientadores no local do CrossFit e a carga de exercícios, ela muitas vezes não é uma carga, um plano individualizado. Então, na aula do CrossFit, colocam-se os exercícios que todos os atletas têm que fazer e muitas vezes os atletas eles não têm o mesmo condicionamento físico para repeti-los. E como são exercícios extenuantes, no momento da fadiga, da exaustão, alguns desses atletas podem acabar executando errado ou com peso indevido e isso aumenta o risco de lesões na coluna. O Adriana, você parou, né? Porque o atleta tem, digamos assim, uma vida útil, né? No futebol, no basquete, na ginástica, vôlei, na natação. Aí você parou. Você disse que volta às vezes com teus filhos, né? Eu brinco com ele. Eu brinco, mas você está lá. Aí você fica preocupada com esse assunto de lesão e tudo mais? Fico. Eu sempre Tá bem tomo muito cautelosa. cuidado. Aham. Eu me lesionei bastante na ginástica olímpica. Eu lesionei joelho, ligamento. É por causa do impacto, né? Era bem extenuante. Tornozelo assim, também? Também, Um impacto. ombro. É. Então, assim, eu sei o quanto que custa você parar para se Sim, recuperar. Com certeza. Ainda mais hoje em dia, que eu tenho uma vida empresarial. Diferente, né? Eu tenho compromissos, Depois que a gente é mãe, a gente fica mais cautelosa. É verdade. É engraçado. Depois que a gente tem filho, assim, acho que a gente se cuida mais. Para mim, foi um divisor de águas, assim. Eu não posso ficar doente. Porque eu preciso cuidar de outro ser humano, então claro. eu não posso ficar você doente. tem a sua atividade Exatamente. profissional também, né? Mas tem muito isso, assim, eu me preocupo muito, até de pegar gripe, assim, eu sou uma pessoa que eu me preocupo de realmente manter a minha saúde, a minha mobilidade, eu sei o custo de ficar Com parada, certeza. de ficar prostrada, de não poder fazer as coisas, então eu sempre penso e tomo conta das crianças, né, porque criança também não se preocupa muito com isso, então corre, se joga e não sei o que, eu fico, vai se machucar, vai se quebrar, não sei o que. Então eu acho que hoje eu sou bem mais cuidadosa, bem mais, assim, na ginástica olímpica eu queria me superar, eu queria vencer, eu queria mais. Mas assim, por exemplo, tive uma lesão no joelho na véspera de uma competição, então assim, de que adiantou, né, eu exagerar no treino e depois não poder participar da competição final. Então a gente vai aprendendo também, né? A gente vai aprendendo. Vai dosando, né? E eu acho que a gente também aprende a conhecer o corpo. Eu acho que o atleta, ele tem muita consciência corporal, né? Eu sei muito qual é o músculo que eu tô sentindo na hora que eu tô fazendo o exercício. Eu acho que isso é uma coisa que muita gente que é amador ou que faz exercício sem um auxílio não sabe, né? Às vezes está fazendo um abdominal assim e não está trabalhando o abdômen, né? Eu tenho muita consciência de qual o músculo do meu corpo que eu estou sentindo, que está pesando. Aqui, né? Com certeza. Eu tenho muita consciência corporal. Isso é uma coisa que o atleta tem, né? Então, qualquer coisa que a gente faz, a gente está pensando qual é o músculo que eu estou trabalhando, qual é a parte do meu corpo que eu estou forçando. A gente tem muito isso. É importante ter essa consciência, conhecer o próprio corpo, doutor Luiz Felipe. É muito importante. E aí, no caso específico do atleta, que praticou atividade física por décadas, né? No seu caso, por 20 anos, essa consciência corporal ela vem naturalmente.
Mas a gente tem muitos adultos que foram sedentários a vida inteira e que estão entrando no esporte agora. E eles ainda precisam desenvolver essa consciência. E aí o papel do educador físico é que ele entra em campo fundamental. assim, né? É assim que é de suma importância, né? De orientar bem a execução. Você deu o exemplo agora do abdômen só fletindo o pescoço, né? Essa maneira é uma maneira que você sobrecarrega os músculos da região cervical e não trabalha o abdômen, né? Então você tem que ter alguém do seu lado ali para te orientar, a executar de maneira correta, para você trabalhar exatamente aquele músculo que você quer com menos risco de lesão. No nosso dia a dia, que a gente está falando de esporte, mas a gente tem o nosso dia a dia. Aí a gente vê um acidente, né? Ou uma pessoa que... basta não ser acidente de carro, um acidente na rua. Caiu no buraco, tal, passou mal, desmaiou. A orientação, quando o sujeito está estendido no chão, não é puxá-lo. É colocar, no caso ali, uma maca por baixo, porque senão você, ao puxá-lo de um determinado jeito, pode até lesionar uma parte que não foi lesionada. É por aí, doutor Luiz? Sim. Diante de um acidente em que o paciente está deitado, a orientação é esperar chegar um profissional habilitado. Perfeito. E imobilizá-lo no que a gente chama de prancha rígida. O objetivo dessa prancha é, caso exista alguma lesão, que ela esteja estabilizada com a prancha rígida até o momento do seu diagnóstico e da conduta correta. Então, existem muitas lesões que são lesões só pelo transporte indevido, né? Principalmente acidentes de alta energia. Então, o ideal é empranchar a pessoa que caiu, imobilizar a cervical com colar cervical rígido até o atendimento especializado. Você, Adriana, é empresária, tem a sua atividade, além de cuidar dos seus filhos. Você chega a praticar exercício em casa ou você vai para uma academia? Tem tempo de ir para uma academia? Graças a Deus, agora eu moro num condomínio que a academia é 24 horas. É só descer, eu não tenho apertar o botãozinho desculpa. do elevador e descer? Eu não tenho desculpa, não. E é sábado, domingo, feriado, de Tá mais sempre tarde, lá de noite. funcionando. Se eu chegar a trabalhar 10 horas da noite, dá para eu ir na Dá pra academia. você ir, Não tenho desculpa. Mas se eu tenho em casa um conjunto de fitas elásticas e já é uma necessidade minha. Mas aí você já tem a orientação de como fazer. Tenho. Pegou a orientação direitinho? Tenho. Eu já fiz pilates, eu já fiz a academia com personal. Quando a gente faz há muito tempo, a gente você já é atleta, sabe tem fazer. conhecimento. Exatamente. Também. Eu faço em casa, se eu viajar, eu viajo muito o Brasil todo para atender os clientes da minha empresa. Então eu levo meu saquinho de fita, se não tiver academia no hotel, eu faço com as fitas, com o que eu tenho ali. Eu tenho caneleira também, levinha, né? Não dá para levar muito peso, mas, né? É verdade. mas já é alguma coisa. Faço um pouquinho de exercício que eu faço, eu já me sinto bem comigo mesma. Me sinto bem. É importante, doutor Luiz Felipe, independente da idade, a pessoa se movimentar, mas sabendo como deve fundamental. fazer. Nosso corpo é uma máquina que foi feita para se movimentar, sem dúvida. E o importante é que você tenha a orientação pelo menos uma vez, né? Eu quero me exercitar, eu tenho uma academia em casa, ou eu tenho um espaço em que eu quero fazer exercício, e muitas vezes não são todos os pacientes que têm condição de ter um educador físico ali individual para ele o tempo todo. Então a orientação é que a primeira vez, né, os exercícios sejam passados e ensinados por um educador físico. Sim. E aí, uma vez que essa pessoa domina a prática, que já está executando de maneira correta, aí sim ela pode fazer com segurança em casa, sem qualquer risco. Você disse que pratica também em casa, né? Exercício dando aí pelas suas viagens e tudo, tem o seu tempinho. Já fez algum tipo de exercício que você sentiu um músculo? Não, em casa não. Própria coluna? Não, desde só como atleta mesmo. Depois não, até porque eu não exagero. A minha regra de ouro é não exagerar. O pouco constante é melhor do que você forçar e parar, e ter que parar e ficar sem fazer. É verdade. Então, assim, por exemplo, quando eu tinha um escritório perto da minha casa, eu ia de bicicleta para o escritório. Então, assim, eu sempre procurei fazer coisas do dia a dia também que complementassem se eu não pudesse fazer um exercício mais forte numa academia, por exemplo. Então, assim,
sempre procurando fazer alguma coisa, uma atividade de dança, qualquer coisa, onde eu tiver, se eu me mudar, eu vou procurar o que tem para eu fazer ali e vou fazer. Mas quando eu não estou na academia, não estou fazendo a minha série regular, eu pego leve. É mesmo aquela coisa ali, às vezes mais para minha consciência. Com certeza. Do que... Isso é importante no dia a dia da pessoa, doutor. Agora, a gente vê muito, entre aspas, atleta que adora um DM, departamento médico. Eu chamo que é o atleta do chinelinho. Quer dizer, a gente chama na cultura esportiva, né? Ah, aquele sujeito ali é o atleta do chinelinho. É importante também você, como atleta, e depois de parar a sua atividade, indo como a Adriana fez, ela 20 anos como atleta da ginástica. Parou, segue a vida dela como profissional, uma empresária, mas que tem ali o seu dia a dia de se movimentar, de fazer os exercícios. É importante também saber dosar, ter a alimentação balanceada, dormir bem, para que não sofra lesão muscular ou até mesmo óssea. Tem aquele negócio, fratura por estresse, que a gente ouve muito no futebol e no basquete. O atleta se lesiona ali no osso. Então, isso tudo é um conjunto que deve ser pensado e também orientado? Sim, sem sombra de dúvidas. A fratura por estresse é um tipo de fratura que está cada vez mais comum, principalmente em corredores, que muitas vezes não sabem dosar a quantidade de exercícios ao longo da semana, acabam sobrecarregando determinadas regiões do corpo e geram essa fratura. Então, dormir bem, ter uma alimentação balanceada, ter um acompanhamento médico regular, tanto o ortopedista quanto o endocrinologista, um nutricionista, uma avaliação nutricional é muito importante para evitar lesões. Evitar álcool, por exemplo, lesão muscular, né? Isso também é importante, né? Quando atleta, né? Você parou, pode tomar uma cervejinha, tomar um vinhozinho, mas como atleta não deve fazer isso, né? O ideal é que não faça. Porque senão acaba dando lesão muscular. Predispõe Predispõe uma fadiga, diminui, né? A performance. Né? Então, as nossas calçadas aqui do município do Rio de Janeiro, elas são campeãs de fazer com que nós tenhamos lesões. Se você andar aqui no centro da cidade, na Rio Branco, às vezes o nível está tão desnivelado que você não vê quando ela faz assim, parece um tobogã. E isso, já torci tornozelo, já torci joelho. Eu e várias pessoas, já vi pessoas caírem assim na minha frente, por causa do desnível. Sim. Pedra portuguesa, que está faltando ali a pedrinha portuguesa, as mulheres que gostam daquele salto alto, ou até mesmo os homens com sapatos normais. Isso acontece no próprio dia a dia. Eu acho que aí a atenção tem que ser redobrada também, né, doutor? A atenção tem que... E aí, foi bom você ter falado nisso, porque... Está no nosso dia a dia, né? Está no nosso dia a dia e é mais um momento da gente fazer um paralelo e valorizar o esporte. Perfeito. É muito comum o idoso sofrer esse tipo de queda. Uhum. E o idoso que pratica esporte tem mais reflexo, tem um tônus muscular melhor, então ele consegue se proteger melhor dessa queda. A gente brinca, né, na ortopedia, que quando o idoso está mais esperto, tem uns reflexos melhores, ele cai, se protege, acaba, se tiver uma fratura, acaba fraturando o antebraço ou o braço. Aquele idoso que já não tem tanto reflexo assim, acaba fraturando um fêmur ou tendo uma fratura mais grave. Ou o rosto, né? Às vezes. Rosto. E aí, no popular, para colar o osso, é difícil, né? Sendo idoso, né? Aí demora mais, né? Tem que avaliar o tipo de fratura, muitas vezes requer até um procedimento cirúrgico para realinhar e fixar. Aquelas coisas todas. Sim. Tá certo. Nós chegamos ao final aqui do Arena Esportiva, onde o assunto foi lesão na coluna cervical, também abrangemos no nosso dia a dia, porque isso acontece, né? Aquilo que disse, concordou o doutor Luiz Felipe. A gente está ali no dia a dia. As calçadas aqui do nosso centro da cidade, dos bairros, são difíceis, né? Às vezes tem buraco que a gente não enxerga. Está tão desnivelado que não tem jeito. Então eu quero agradecer a você, Adriana Diniz, que é ex-atleta da ginástica, por ter participado com a gente aqui do Arena Esportiva sobre esse tema que é muito importante. Muito obrigada, fico satisfeita aí de contar a minha história e mostrar a minha experiência, né? Eu que fiquei um tempo, fui atleta, mas fiquei um tempão sedentária, consegui voltar à forma física. Inclusive, muita gente dizia que eu não ia conseguir recuperar meu abdômen, que eu ia ter que fazer cirurgia. Eu não fiz e consegui com os exercícios feitos de forma correta. Então, espero inspirar aí a mulherada para voltar. Com certeza. É verdade, é fonte de inspiração. Doutor Luiz Felipe Ponquides também, eu sou especialista em coluna cervical, eu quero agradecer a sua presença e as dicas que deu aqui
para a gente no Arena Esportiva da TV Alerj. Obrigado, Rui. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. E você pode acompanhar tudo através das redes sociais da TV Alerj, também no www.alerj.rj.gov.br, na TV aberta no canal 10.2 e na NET no canal 12. TV Alerj, o canal do povo.